começando. Boa noite, são 11h23 horas e 5 minutos agora, desta quinta-feira, 12. Para quem é supersticioso, amanhã é sexta-feira, 13, então boa sorte, no geral, para todos. Para mim, mais um dia comum. E esse aqui é um teste, né, na verdade, para ver como que vai ser os próximos formatos aqui destes vídeos, dessa comunicação, dessa interação com vocês. Eu ver como que vai ser de agora para frente. Deixa eu até aproveitar até para corrigir aqui, colocar um filtro melhor. Se pelo menos eu fosse mais bonito, até que compensava, mas enfim, né? O importante aqui é a mensagem. Bom, vamos lá. Primeiramente, como eu falei, boa noite, obrigado pela presença de todos. Depois esse vídeo vai ficar disponível aqui e no YouTube, vou postar lá na íntegra também. E isso é mais um teste, então não se preocupe com relação à qualidade, com luz, com roteiro, nada, é só mais uma conversa mesmo. Aproveitar os benefícios da solidão moderna que nos permite estar sozinho dentro de casa, mas ao mesmo tempo conectado com o mundo. Curioso essa contradição, esse paradoxo. Mas, enfim. Bom, então aqui mais é para ver como que vai ficar os futuros vídeos se eu resolver gravar vídeos mesmo. A ideia original, como eu já tinha conversado com algumas pessoas, era gravar os vídeos e postar, subir para o YouTube, deixar aqui no Instagram e fazer a extração do áudio e colocar como podcast. Eu vou testar com esse vídeo de hoje. Se ficar interessante, então será assim. Caso contrário, se não der certo, o vídeo vai ficar aqui apenas como teste e os assuntos lá do podcast vão continuar em uma onda diferente, vamos dizer assim. Bom, então no momento, agradecer novamente pela atenção, pela presença aí de vocês. Futuramente em outras lives eu vou abrir caixa de perguntas, vou abrir campo para comentários, enfim, tudo mais. Estou aprendendo ainda tudo isso, porque tecnologia nunca foi meu forte. Na verdade, muita coisa nunca foi meu forte, mas tecnologia é pior, então a gente tem que lidar, né, ou ser devorado por ela. Tá, vamos lá. Então, como eu disse, hoje não vai ter filtro, hoje não vai ter assunto específico, vai ser o que vier na cabeça e vocês vão me ouvir por aproximadamente 50 minutos. É o tempo que eu estipulei, até para poder fazer alguns cortes, poder separar alguns assuntos. Muita coisa, às vezes eu estou falando de um assunto e vem a ideia de outro assunto na mente, então vou aproveitar a oportunidade para ver como que fica nessa situação. E vamos ver se eu estou esquecendo de nada. Ah, sim, o podcast é lá no Spotify, você vai procurar por Arquivo 93. Mesma coisa aqui do meu nome do Instagram. E uma pessoa tinha me perguntado hoje qual que é o sentido, por que esse nome, por que esse número. Tem dois significados. O primeiro, o 93, é um ano, mas não é o ano que eu nasci. Eu nasci em outro ano. E o 93 eu vou deixar de tarefa de casa aí para vocês pesquisar aí na numerologia. Então, quem sabe? Ou vamos apostar, né? A gente sonhar ainda é de graça. Quem sabe quando eu atingir, sei lá, 100 inscritos ou 100 seguidores, sei lá, ou 100 visualizações lá, enfim. Vamos brincar com isso, né? Para ver até onde eu consigo chegar. Um anônimo falando sozinho com a câmera. Bom, isso aí é o TDAH funcionando, às 11h23h15 da noite. Mas enfim. Bom, assunto principal, então, vamos trazer à tona. Qual que foi a questão? Bom, eu tinha sumido por um tempo, realmente sumi mesmo. Precisei de um tempo aí para refletir algumas coisas na minha vida. Estou a refletir ainda, então em breve acontecerão algumas mudanças aí. Algumas já aconteceram, outras estão em estágio de estudo para eventual aplicação. Todos os aspectos da minha vida, então eu precisei fazer um retiro, literalmente um retiro, para poder não ser influenciado, para poder não tomar decisões baseadas em coisas que eu ia ver, ouvir e ficar sabendo. Estava usando somente o WhatsApp para trabalho nesse período. Eu fiquei cerca de 3 meses sem rede social nenhuma, só o WhatsApp e para trabalho. E excluí algumas pessoas também, tive que infelizmente bloquear algumas, porque é um processo, é todo uma questão de você saber e entender que às vezes você vai ter uma fraqueza ou alguém que possa influenciar nas suas escolhas. E essa é uma palavra que eu quero trazer hoje para a discussão muito importante, que é sobre escolhas.
E tudo que está relacionado a isso, que são escolhas, consequências, destino, para quem acredita, e para quem também não acredita, porque deveria. Então, acho que o mais correto seria explicar para alguns que ainda não sabem, os que se preocuparam. Agradeço, inclusive, quem me mandou mensagem. Eu realmente não respondi, porque se eu fosse responder, eu ia ter que responder todo mundo, e responder um ou outro, para mim, não é 8 ou 80. Ou é para fazer bem feito, ou é para não fazer nada. Então, por isso que eu não respondi ninguém. Então isso é mais uma explicação, eu não vou dizer uma satisfação, é uma explicação mesmo, porque eu trouxe isso à tona, consegui refletir isso. Então seria até terapêutico trabalhar dessa forma. Mas vamos lá. Eu tive que me afastar, então eu pensei algumas coisas, fiquei fora, algumas pessoas se preocuparam, as que eram mais próximas eu avisei que estaria mais ausente, somente disponível em horários específicos, até para não atrapalhar os meus outros 2 trabalhos. E posteriormente eu posso falar de trabalho aqui também, dos meus trabalhos. Então eu foquei também em estudar, em fazer outras coisas e viajar. Eu aproveitei para viajar também bastante, ia para alguns lugares, sair um pouco aqui, sabe, dessa rotina, dessas pessoas, desse ruído urbano que eu chamo. Falando em ruído, gente, então antes que comece, eu já estou vendo que já tem uma movimentação ali na frente. Se tiver algum barulho de moto, de cachorro, de gente rindo, de começar a tocar, sei lá, um funk, um pagode ou um gospel, normal. As pessoas aqui, né, ainda mais onde eu moro, é complicado, porque as pessoas não têm senso, elas não se limitam à própria casa ou ao espaço, elas querem compartilhar, né, toda a sabedoria, a filosofia e o profundo conhecimento e erudição delas com os outros. Então, se tiver algum barulho, simplesmente desconsiderem. Graças a Deus, até agora não teve nenhum. Espero que continue, por favor. Mas se já tiverem, já fica avisados que, infelizmente, eu ainda não tenho estúdio, né, para gravar. Então fica aí a indireta, quem quiser providenciar. Por falar em gravar, futuramente, lá na questão do podcast. Os podcasts não vão ter assuntos específicos. O dia, por exemplo, eu posso acordar e falar de pão de queijo, e no outro dia falar sobre a bolsa, e amanhã depois, sei lá, comentar sobre um fora que eu levei na 5ª série e um método que eu usei para calcular números que terminam em 9. Então vai ser de acordo com o que vier na minha cabeça. A regra é essa. Então, lá no podcast, qual que é a minha intenção com aquele podcast? É simplesmente pôr para fora, falar, conversar. Às vezes eu preciso só colocar para fora e depois ouvir novamente alguma coisa. É terapêutico, você experimenta isso depois. Às vezes escrever, como eu sou escritor, então assim, eu já faço desse recurso, mas é aquela questão, quanto mais a dose você vai adquirindo, qual que é a palavra? Fugiu. Não é intolerância, não, é resistência. Igual a cafeína, você vai perdendo a sensibilidade. Então, outros métodos estou recorrendo, até mais para explorar outras formas de expressão mesmo. Vou comentar sobre isso depois, para quem perguntou sobre a questão do teatro, da dança e da fonoaudiologia. Daqui a pouco eu falo disso. Agora, sobre o podcast, como eu disse, vai ser o assunto que vier na minha cabeça, e é isso daí, não tem regra. E, estou inspirado, quero desabafar, quero conversar, quero contar uma história, quero contar uma coisa engraçada, porque vai ter coisa engraçada também. Alguns conteúdos antes eram mais voltados, dar uma tentativa de humor, né, porque não se pode ter tudo. Então, espero que também em meio a uma reflexão ou outra, até para não ficar muito chato, não ficar muito pesado, então, para que a gente possa aproveitar, sabe, durante a semana, talvez uma palavra, uma experiência, uma ideia que seja interessante compartilhar. Então vai servir mais para isso. Se der certo, bem. Se não der certo também, pelo menos eu não tenho pretensão, não estou fazendo com o propósito, vou fazer um podcast porque quero sucesso, quero relevância, quero atenção com isso. Não, se der certo, bem. Se não der certo também. E inclusive eu até conversei com algumas pessoas, eu chamei para conversar sobre alguns assuntos que as pessoas dominam. A minha intenção, na verdade, era fazer esse podcast desde a faculdade, desde antes da pandemia, tudo isso. Era chamar pessoas assim de áreas específicas ou que têm interesses específicos, um determinado conhecimento, um aprofundamento em alguns assuntos e conversar, debater. Por exemplo, tem um amigo que ele formou
era da mesma turma que eu, que ele vive e ama praticamente assim, o que ele faz eu admiro muito a dedicação dele com o trabalho de literatura clássica. Então é uma coisa que é da minha área, inclusive, mas eu não tive tanto foco nisso. Para mim não foi, é interessante, mas não foi o ápice do meu interesse para aprofundamento. Então pensa, por exemplo, tem conversas que a gente tinha de horas falando, por exemplo, sobre Senhor dos Anéis, sobre Nárnia, sobre, enfim, e o que tem a ver o conto da modernidade, as situações, a revolução industrial e até uma analogia com o Mágico de Oz, por exemplo. Então, é nesse nível de conversa. Em outras palavras, são conversas que eu quero trazer que você poderia, sei lá, talvez escutar em um bar, quando os bêbados viram filósofos, ou em banco de praça, ou, sei lá, de uma alma iluminada, mas que infelizmente está nas ruas, ou, sei lá, aquela mensagem que parece que vem para você e o universo quer te dizer alguma coisa e ele vai usar a primeira pessoa que aparecer na sua frente para te dizer isso. Então, sobre o podcast, convites estão abertos. É só me chamar aqui no direct, ou quem tiver meu contato profissional pode chamar também. Vamos agendar isso. Creio que seja interessante. Até divulgação de trabalho, quem quiser também pode chamar. Vamos conversar sobre isso. Se você tem algum negócio, tem algum projeto, alguma coisa que você faça, algum serviço, um produto, queira fazer divulgação, pode chamar também. Já vamos, né, aprendendo aí os merchans da vida. E para quem é daqui da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, quem tiver algum negócio local que quiser algum tipo também de divulgação, enfim, fica aberto também a parcerias, divulgação, contratos profissionais, enfim, tá aí também. Aí no meu perfil do Instagram eu vou voltar. Tinha algumas coisas que eu tinha ocultado, eu vou liberar de novo. Só confirmar aqui. Não, dá tempo. Contatos profissionais, porque além do meu emprego formal, CLT, eu tenho alguns trabalhos por fora que eu faço, que é mais voltados aí na área, né, da escrita e da assessoria pessoal. Um desses serviços é o serviço de tradução. Então, às vezes muita pessoa precisa de traduzir um artigo ou fazer uma tarefa no ensino médio. Eu dou aulas de reforço também, particular, inglês, português e matérias do ensino fundamental, também online ou presencial, negociável também. Eu vou deixar meus 8 cartãozinhos aí, cada um com uma coisa que eu faço, se alguém tiver interesse ou souber de alguém, vamos conversar. Conversar aqui é o que não falta, né? Conversa é o que não falta. E além das aulas, eu presto serviço também de assessoria financeira para investimentos. Então, se você tem interesse aí de conhecer o mercado de investimentos da bolsa, tem interesse em conhecer mais como funcionam produtos financeiros, adquirir e entrar mesmo realmente, né, nesse mundo e aproveitar as vantagens disso, faço assessoria, acompanhamento e aulas também. Então, quem não sabe nada ou quem já sabe e quer apenas discutir e enfim, tá aberta aí a situação. Eu vou pedir a desculpa de vocês, porque eu sei que pode ficar um pouco confuso em relação a estar no assunto, de repente já está em outro, e de repente já tem 2 assuntos, de repente volta no primeiro, mas garanto para vocês que vai fluir da melhor forma possível. O que mais que eu ia falar? Sim. Produtos e divulgação, vou deixar também depois disponível. Vamos conversar quem tiver interesse. E o que mais? Divulgação, canais, falei também. Sobre o YouTube, falei também. Sobre trabalhos, livro. Sobre livro. Essa é uma coisa que eu ia falar. Bom, para quem não sabe, não acompanha ainda o meu trabalho, eu sou escritor autônomo, então eu escrevo por conta própria mesmo. Eu não tenho nada ainda registrado, infelizmente. Eu só tenho um monte de ideias. Gente, desculpa, de verdade. É o clima, tá muito... Opa, quase que não sai. Na próxima, dica pra próxima. Tem uma garrafinha d'água aqui. A pessoa aí falou. Livro. Eu escrevo algumas histórias já tem algum tempo. Eu escrevo, na verdade, antologias, poemas, reflexões, enfim, coisas... Ó, o barulho aí da rua, né? Falei pra vocês que ia ter... Já não basta minha tosse, né? Agora um ônibus também. Tá. Livro. O livro... Eu estou escrevendo um livro, na verdade, uma série desde 2004. Que... Não se preocupe. Antes do final... Antes do One Piece acabar, eu prometo que o meu livro sai. Então,
preocupa disso aí não. 5 pessoas captaram a referência. Estou escrevendo algumas coisas, tem alguns outros poemas, textos soltos, frases, reflexões, vou deixar disponível aí depois, tem no destaques do Instagram, vou deixar disponível, quem quiser conferir lá. O Instagram também é @arquivo.93, se você estiver vendo esse vídeo em outra plataforma, vai ficar disponível lá também. E o que eu quero trazer aqui para vocês é compartilhar, literalmente compartilhar tudo assim desse universo interno, desse mundo, dessa fantasia mesmo, e até mesmo coisas reais, coisas do nosso cotidiano, assuntos gerais, trazer aqui para uma reflexão. A gente vive tanta coisa, assiste tanta coisa, vê tanta coisa, todo tempo é notícia, é informação, é fofoca, é tudo, é uma poluição de informação, eu falo. E toda hora é uma notificação, é uma mensagem, é uma coisa que você precisa saber, não deveria saber, não está sabendo, e enfim, é cansativo estar atualizado. Eu também já não acompanho notícias assim, assuntos específicos, não mais. Porque acaba que isso é uma coisa que me deprimiu também, foi uma das coisas que me derrubava, porque constantemente, todos os dias, notícia e artigo e comentário sobre esse assunto, e trabalhar com pessoas que estavam, por exemplo, fazendo um trabalho sobre um determinado assunto que eu só de ouvir falar, meu Deus, não é possível que eu tenho que fazer isso aqui. Mas trabalho é trabalho, né? Então, todo homem tem seu preço, vírgula, né? Então, algumas coisas a gente tem que tolerar para sobreviver. Mas esse negócio, por exemplo, YouTube, eu consumo conteúdos que me agregam, conteúdos que me relaxam, música, conteúdos que me distraem, humor também. Mas o problema é que às vezes você está ali numa notícia, de repente você está numa fofoca, de repente já está aí vendo vida de artista e preocupando com signo e gente especulando e gente anônima como eu, né, querendo falar de assunto sério, como por exemplo saúde, educação, política, querer dar pitaco, sabe, em coisas que estão fora do controle da própria pessoa. A pessoa às vezes não tem controle nem sobre a própria vida, não tem, como diz, né, não sabe nem organizar, não sabe nem as cores da coleta seletiva, o que significa cada cor e quer, né, corrigir, quer falar de Constituição, né, e entre outras coisas, falar de ciência, vamos falar, né, não, sobre darwinismo social. Então, para fugir, né, até também dessas coisas, porque é muito chato, é inconveniente você ter informações que são só dados, são só informações ali que depois você para refletir, tá, eu faço o quê com essa informação? Igual, por exemplo, quando eu trabalhei numa época que eu trabalhei assistente numa gráfica, e tinha uma colega que ela ficava o tempo todo por saber notícia de famoso e fofoca, isso e aquilo e tal, e tinha uma piada interna, alguns aqui quem trabalhou lá vai lembrar, que a gente falava que era o seguinte, uma vez a gente chegou pra ela e falou assim, você ficou sabendo? Saiu a notícia de que a Glória Maria estava comendo pipoca no shopping, você viu isso? Interessante? E a gente zoando ela, claro. Essa notícia a gente inventou ali na hora. Aí ela ficou, o quê? Como assim? Aí a gente foi dando corda. Não, porque tem uma notícia que saiu ali, né? Que fotografaram a Glória Maria no shopping, comendo pipoca. No shopping, andando como uma pessoa normal e comendo pipoca como uma pessoa normal. E ela saiu procurando essa notícia na internet pra ver e ficou ali, não tô achando. Aí um outro colega nosso depois falou, calma, isso não é notícia de verdade. Pra tentar dar um choque, sabe, de realidade, pra ver o tanto que é ridículo. Às vezes a pessoa tem sabe, uma preocupação com um assunto ou com coisas. Tudo bem, gosto, né? Vamos dizer aquela frase, gosto é igual a cor do olho. Cada um acha que a cor do seu é melhor que o do outro, né? Pra não falar outra coisa. Mas, no geral, é fútil, é vazio, é sem sentido, é sem propósito. É sem relevância. E eu, trazendo isso tudo que eu trouxe até agora, eu tento aplicar esse mesmo filtro para mim. Por que eu sou relevante? Pergunta retórica. Por que eu sou relevante? Por que eu acho que eu tenho importância? Ou por que eu acho que alguém deveria ouvir o que eu tenho a dizer? E, na verdade, o que realmente eu tenho a dizer? Por que alguém deveria ouvir isso e de mim? Por exemplo, tem tantos canais aí falando, sei lá, pegar um assunto aqui em alta, como uma coisa bem banal não, uma coisa trivial, a verdade é a palavra. Harmonização facial, tá, procura lá no YouTube, joga lá, harmonização facial.
Vai ter canais de médicos especialistas falando, vai ter canal de gente que fez e deu errado reclamando, vai ter canal de gente que trabalha com isso, mas não é especialista, divulgando. Então, assim, como eu falei, é a poluição de informação. É muita gente falando sobre as mesmas coisas, muita gente anônima com relevância. Eu também sou anônimo, mas como eu falei no começo, eu não estou buscando relevância. Se ela vier, é consequência, ok? Claro. Mas o problema é que as pessoas se forçam a serem notadas, elas se forçam a serem notadas, a serem... Não uma busca por aceitação ou por valorização, isso é um outro estágio já, para outra conversa inclusive. Mas é uma questão que eu vejo como a necessidade de ser ouvido, a necessidade de provar que existe, sabe, alguma coisa nesse sentido. E psicologicamente falando, isso é sério, isso é uma coisa bem, assim, até um pouco pesado da gente se refletir, porque todas as pessoas, sem exceção, elas desejam e buscam por afeto, atenção, reciprocidade e amor, dar e receber, proporcionalmente. Exceto as que têm, né, os desvios aí, né, de condições e deturpações aí da mente, seja por escolha própria ou por consequências aí da vida, das coisas, mas muitas coisas a gente simplesmente deixa tomar uma dimensão e um sentido tão grande na nossa vida que, nossa, eu preciso alertar toda a minha família que os Illuminatis estão colocando flúor na nossa água para nos dopar e fazer uma lavagem cerebral através do clipe daquela menina que usa xadrez com a meia cor-de-rosa, porque, sabe, é um rolo de conspirações e de notícias, informações e verdades coladas ali, uma ali, a pessoa faz um retalho, faz um quebra-cabeças, uma coxa de retalho sem fundamento, e ela costura toda uma narrativa para ela mesma, porque se a pessoa fala, por exemplo, uma coisa tipo, vou pegar uma coisa recente que eu ouvi, que é um absurdo que eu ouvi, né? As pessoas, elas se sentem também na autoridade de de replicar assuntos dos quais elas não sabem, dos quais elas não entendem, mas alguém importante falou e elas concordam e saem falando. Vou dar um exemplo. Tem um médico, aí isso eu não posso falar, eu estou contando a história, pra gente refletir aqui. Tem um médico aí, famosíssimo aí no YouTube, que um belo dia disse o seguinte, falando sobre alimentos processados, né, que a gente deve evitar, isso eu concordo, é uma coisa séria. Mas a pessoa me mostrou o vídeo e falou assim, olha isso aqui, olha o que ele está falando. Eu falei, vamos ver aqui, né, qual que é o assunto. Porque alimentos processados e não sei o que, tá, beleza, até aí tudo bem. Porque todo mundo sabe que... Todo mundo sabe que o extrato de tomate não contém tomate de verdade. Realmente pode não ter tomate de verdade. A gente tem vários casos aí, né, de vigilância sanitária quando resolvem trabalhar, né, descobrindo fábricas aí, por exemplo, de leite que não é leite, né, de extrato de tomate que não tem tomate. Até aí tava aceitável, tava tudo bem. Só que ele disse o seguinte, depois esse mesmo médico tem um outro canal que ele fala de religião. Nada contra, gente, assim, religião, cada um acredita na filosofia que fizer melhor, mas é aquela história, bom senso, né? Falta para todo mundo e quem tem acha que tá sobrando. Ele, no outro canal, ele fez recortes desse próprio vídeo dele falando sobre os alimentos processados, pegou essa parte do extrato de tomate e disse o seguinte, porque você como cristão não deveria consumir extrato de tomate. Pasme, o motivo. Porque as grandes empresas que são compradas aí pelos Illuminati, pelos maçom, pelos não sei o que, pelos Greys, pelos Zeta Arturianos, enfim, seja o que for, que essas empresas, elas fazem rituais, eu não sei nem se eu posso falar essas palavras aqui, né, porque senão vão me derrubar. Fazem rituais com crianças e usam o que, né, sobra ali para dar a cor vermelha do extrato de tomate, e com isso as pessoas vão comprando, participando de um grande ritual em massa, e aí elas vão dando dinheiro para a corporação.
são coisas assim, preocupantes, porque em primeiro lugar, vamos só trazer aqui para a realidade. Onde que a pessoa acha essa informação? Onde? Para eu não ir lá buscar, para começar. Segundo, vamos lá, como eu falo, é o argumento da autoridade. Aqui em casa virou um inferno por causa disso, e o pessoal aqui parou de comprar extrato de tomate porque começou a acreditar nisso. Quer dizer, começou e não parou, acredita nisso até hoje. E um familiar veio e me disse: eu não vou comprar mais extrato de tomate por conta do que o médico fulano falou, tal. Eu disse assim: mas você acredita mesmo? E a pessoa já chega num ponto: mas ele é médico, ele não teria motivo para mentir. É mais grave do que parece. Então, gente, só para sair dessa história de molho de tomate ritual, o que eu quero dizer, como eu falei sobre relevância? É isso aí, esse é o problema. É muita gente falando sobre muita coisa e muita gente apta a dizer as coisas falando abobrinha. Então, eu não vou entrar nessa discussão, como eu falei, aqui eu estou trazendo apenas os assuntos, eu não vou criar polêmica, não vou ficar tretando, eu não estou aqui para isso. Opinião pessoal, a gente debate, né, com quem acredita ou desacredita. Mas, por exemplo, é a mesma coisa, por exemplo, que você vê, vamos pegar aqui, uma pessoa, a gente criou esse filtro aí, né? Você imaginar, por exemplo, um nutricionista uma pessoa formada em nutrição, dizer que não, você pode comer chocolate à vontade, e doce, e refrigerante, e fritura, isso não engorda, é o seu pensamento, o seu mindset. Aí é o coach, né, o coach nutricionista. É o seu mindset, é a sua forma de pensar em relação ao alimento, o seu sentimento em relação àquilo, porque que você está comendo, que te engorda. Veja, tem pessoas que comem isso todos os dias e estão magras. Aí tem uma pessoa formada em nutrição, né? Isso é verdade, a gente até viu já, e tem até denúncia séria disso. Vendendo um curso falando exatamente isso, que você vai emagrecer comendo chocolate e fritura. Dizer o quê contra uma pessoa dessa? Quem sou eu? Um anônimo, como eu falei no começo do vídeo. É um anônimo discutindo com uma pessoa que é formada, indo contra alguém que é formado, e aí eu vou perder tempo da minha vida tentando elucidar para alguém que também não é da área, um parente que, como diz, infelizmente tem menos estudo na vida do que eu. Como é que eu vou dizer para uma pessoa dessa que o médico está errado, o nutricionista está errado? Aí vem aquele negócio: mas você é médico, você formou, você estudou isso? Não. Mas bom senso, gente. Bom senso é uma coisa que tem se tornado rara. Raríssima, parece que está evaporando, sabe, das pessoas. Nos últimos anos aí são coisas que parece, como diz, delírios. São coisas que eu acho que o nosso problema é ignorar. Primeiramente é ignorar. As pessoas começam com esses delírios e vão ganhando público, vão ganhando plateia. Como dizia minha avó, enquanto o palhaço tiver aplauso, o show continua. Então, tem gente que faz isso de intenção própria, tem gente que é enganada, que só sai repetindo, papagaiando as coisas que ouve, não filtra, não pesquisa, não procura ir atrás da verdade. Quando eu digo verdade, aí é outra coisa, né, que as pessoas adoram, né, principalmente para uma familiar, adora jogar na minha cara. Você age como se você fosse o dono da verdade, você acha que você sabe de tudo e que todas essas pessoas aí estão erradas. Eu não acho. Achar, não. Eu não acho. Tenho certeza que tem coisas que não precisa muito neurônio para ter bom senso e aplicar um filtro de realidade e entender, por exemplo, que não existe uma dieta igual a essa que você vai poder comer de tudo sem restrição e ainda emagrecer, ou que, por exemplo, né, que o extrato de todas as marcas, todas, detalhe, todas, não tem exceção não, né? Só voltando lá no delírio do tomate. Todas as marcas de extrato de tomate são consagradas ao cara lá de baixo, né? Enfim, e aos grandes grupos, as corporações e não sei mais o que, em rituais envolvendo criança. Aí eu falei para perguntar, então, se isso acontece, por que ninguém denuncia? Aí é inútil, sabe? É tentar argumentar com esse tipo de assunto. Tem um amigo meu que ele já tentou, né, fazer isso aqui com o pessoal aqui, usar o método, né, o filosófico socrático da argumentação contrária.
Ah, mas por que você acredita? Mas com que evidências você defende isso? Como você pode saber que é verdade? As pessoas já chegaram no ponto que elas não sabem. Elas acreditam e pronto. Eu acredito, basta. E qual que é o perigo disso? O perigo do eu acredito, basta, é que a gente já teve no século XX aí, por exemplo, ideologias, né, que eu não vou falar o nome aqui, que defendia, por exemplo, que certas pessoas tinha sangue ruim, sangue sujo, né, que você deve ter ouvido essa expressão, ou que era raça ruim, ou até mesmo que os genes não eram úteis ou proveitosos. E pessoas como essa deveriam ser castradas, esterilizadas, impedidas de se reproduzir, e até mesmo, em casos mais graves, como a gente sabe que já aconteceu aí, né, passadas para o outro lado aí do sonho. Simplesmente porque uma ideologia de alguém que estava no comando, no poder, simplesmente acreditava numa coisa e tinha embasamento científico para isso, porque sim, tinham médicos que defendiam isso, tinham médicos que chegaram a falar, não, isso é verdade, nós atestamos. E olha o que virou. Então, assim, o perigo de uma ideia, qualquer ideia, é que toda ideia cria raiz. Esse é o problema. Toda ideia cria raiz e, tendo atenção, tendo água suficiente, ela multiplica. Ela multiplica, ela cresce, ela reproduz, ela desenvolve, ela evolui ainda por cima. Então começa com uma coisinha que não tem nada a ver, apenas, por exemplo, quem iria imaginar, né, que em 1932 até 45, quem iria imaginar, né? Então, o perigo das ideias, que é uma coisa, né, trazendo, agora finalizando todo esse conteúdo que eu falei até agora, o perigo da ideia é justamente que as ideias, elas criam e destroem mundos, vidas e possibilidades. Então, uma boa ideia pode ser usada para o mal e vice-versa. Eu gosto de usar esse exemplo de que, assim, não é o conteúdo que você está lendo, não é o conteúdo que você está absorvendo, é a forma como aquilo está sendo usado. Para manipulação, para benefício próprio, para controle social, que seja, ou até mesmo para... Como que é a palavra? Fugiu a palavra. Embasamento ideológico e científico de coisas que as pessoas... Pronto, aí eu acredito que seja isso. Tem aqui um cientista que diz que é verdade, eu tenho 5 cientistas que dizem que é isso, pronto, pode ser. E pronto, temos uma teoria, não, a teoria agora é real e está aprovada, e é isso, e o senso comum vai dizer, se você é do contra, você pensa errado, você, né, você não é gente, você é, né, do outro lado. E eu quero, inclusive, fazer um vídeo específico, eu gosto muito dessas coisas, dessa questão de ideologia e totalitarismos, enfim, e tal, tudo mais, dessas filosofias destrutivas, dessa distopia, até mesmo porque o meu terceiro livro, ele chama justamente isso, distopia universal, que eu amo esse tema de distopia. Vou recomendar depois para vocês algumas, né? Porque a distopia, ela é o contrário, ela é uma fantasia, mas é uma fantasia que destrói a sua esperança com um mundo melhor, mas ela destrói de forma positiva. Porque às vezes você lê uma fantasia ali, uma fábula, uma coisa gostosinha, boa, com final feliz e tal, e você, como diz, é um alívio para a mente, é uma masturbação mental. Ah, li, me senti melhor, assisti aquele filme, me senti bem. Pronto, tá ótimo. Mas tem algumas leituras, tem algumas mídias, alguns vídeos, alguns filmes, enfim, que, como eu falo, é para arrebentar psicológico mesmo, mas é justamente para destruir o seu sonho, a sua bolha, de que, por exemplo, em algum lugar do mundo tem crianças sendo sacrificadas para fazer molho de tomate. Ou então que em algum lugar do mundo existe alguém que estudou, que leu, que fez trabalhos, que defendeu uma tese, e tem um diploma lá, e tem lá um escritório, tem uma clínica, e vai virar para você e falar assim, ah, come pastel todo dia, você não vai engordar não, é só você mudar seu mindset. É contra isso que, né, que nós somos contra aqui, é contra esse tipo de coisa. Porque o conhecimento liberta, mas a verdade, né, o conhecimento e a verdade libertam. Na verdade, a verdade é que liberta, o conhecimento ele guia para a verdade. E a verdade leva a novos conhecimentos. Mas o problema do acreditar e nas fábulas e nas narrativas, tudo isso, gente, a gente estuda em letras, tá? Para quem tiver interessado em saber, tem uma parte
que a gente entra muito nessa questão sobre a dialética, sobre filosofia, sobre retórica, né? Então, elementos bem importantes aí. Essa tá vendo? Essa já é, por exemplo, a minha área de especialização, de aprofundamento, de interesse. Especialização ainda não. Psicolinguística, neurolinguística. Por exemplo, você sabia que dependendo da forma como você usa determinadas palavras numa frase, você consegue dizer várias versões de uma mesma coisa e causar reações diferentes com a mesma... apenas mudando, por exemplo, uma vírgula, uma expressão. É muito interessante isso. Engenharia social, a gente aprende a manipulação, assim, como funciona, não como usar. Isso aí já, né? Se bem que tem gente que parece que já nasceu sabendo. Mas são assuntos, assim, muito interessantes de se debater e não tem com quem falar, porque, por exemplo, como a propaganda te manipula. Isso aí é o pessoal do marketing, né? Que agora o pessoal do marketing vai querer me crucificar. Por exemplo, como que nós vamos criar uma propaganda para criar um apelo psicológico, para criar um gatilho de necessidade de que uma pessoa precisa ter uma escova de dentes transparente com luzinha. Teoricamente, porque ela limpa mais. A gente sabe que, né, não é o caso. Ou então, por que você precisa, sei lá, por que você tem que ir naquele fast food e você não vai pedir o básico, você vai pedir o super extra especial da semana. E por que você é uma pessoa diferenciadíssima, descoladíssima, fazendo isso? Manipulação de palavras, imagens e sentido. Eu estou tentando lembrar que o nome da disciplina que a gente estuda essas coisas, a gente está acabando, tá? Então são mais 15 minutos aí, quem aguentou, aguentar, pela ser 1 hora, né? Até que serviu, veio até mais assunto do que eu pensava. Tá acabando. Tem um estudo semiótica. Depois eu vou aprofundar depois com vocês em outro vídeo falar sobre isso. Que é justamente o estudo sobre como as formas, imagens, palavras, associações entre sentimentos, coisas, cores, sentidos pessoais e entendimentos coletivos e individuais sobre as coisas podem ser usados para interpretar, manipular, moldar, compreender, alterar e redirecionar o fluxo da compreensão do indivíduo ou das massas. Em resumo, né? É muito interessante essas áreas, né, que a pessoa pensa, estudar letras é de boa, é só ler uns livros aí. Estudar letras é de boa, é só você virar um chato aí corrigindo as pessoas porque elas falam português errado. Aqui eu falando português errado, as pessoas falam. Gente, vocês acham que eu também não falo errado? Deixar para falar certo, eu deixo para falar no e-mail, eu deixo para falar, né, no meu ambiente de trabalho, com o chefe, com formalidades. Agora, como diz, eu não sou fiscal de português alheio. Se a pessoa está falando uma coisa e está compreensível, se bem que tem colegas que defendem o contrário, da própria área, já é outra questão também. Eu penso assim, a linguagem existe para que as pessoas se comuniquem, se entendam e para que possa haver coesão social entre as pessoas, entre os indivíduos de um determinado grupo que são unidos através da linguagem. Trazendo para nossas palavras, se eu chego, por exemplo, lá no bar do seu Zé, me vê uma breja e ele entendeu, ou qualquer um que está ali entendeu, eu não preciso chegar lá, por obséquio, forneça-me um fardo, pode ser, forneça-me um kit de 6 vasilhames desta cerveja, por gentileza. Para que isso, gente? Você me entendeu, tá? Me dá 6 brejas aí na conta aí. Gente, se a pessoa entendeu, tá ótimo. Eu sou dessa linha. Se você consegue entender o que eu digo, ótimo. Agora, se a gente puder ir um pouquinho mais além, falar por exemplo, você sabe o que significa essa palavra? Por exemplo, ontologia. Sabe o que significa ontologia? Depois procura, se você não souber. Ontologia. Diferente de antologia, que é o que eu escrevo. A antologia é uma coleção de histórias. Ontologia. O que é ontologia? O que é uma coisa ontológica? Sei lá, para que eu vou usar isso na minha vida? É a outra coisa pela qual a gente combate aqui, porque o conhecimento é banalizado. Ele é direcionado a saberes específicos e outros saberes vão ficando deturpados. Pessoal da pedagogia, me ajuda aí, por favor. Então, por exemplo, é muito relevante as pessoas falarem assim, você precisa aprender inglês. Gente, antes de aprender inglês, não seria melhor a pessoa aprender a se comunicar pelo menos em português? Eu sei gente, tá? Assim, não estou criticando ou colocando juízo de valor, estou apenas trazendo para reflexão.
Eu sei gente, por exemplo, que não sabe a diferença dos 4 porquês. Eu sei porque é minha área. Mas eu não vou ficar corrigindo uma pessoa se lá no WhatsApp ela mandar para mim um PQ. Eu entendi, gente. Não precisa disso. Não tem essa não precisa dessa ditadura da gramática. Não, pelo contrário. Agora, o que eu faço com todas as pessoas com quem eu converso sobre isso é justamente mostrar para elas o seguinte: tudo que você sabe até esse presente momento, tudo que nós estamos falando aqui até nesse arcabouço, desse glossário, esse vocabulário que nós temos até esse presente momento, é um jogo de damas. Qualquer um joga. É um jogo simples, qualquer um joga. Você ensina ali para uma criança ali, ó, 1 minuto, ela já sabe jogar. Então, o que eu quero é ir além. Pronto, agora que nós dois sabemos jogar damas, vamos pro xadrez. Esse é a abordagem, essa é a intenção. É quando você vê oportunidade, aí eu já trago um exemplo até bíblico e até religioso, filosófico também, que é a questão de plantar a semente. Plantar a semente não da dúvida, não da discórdia, não da inimizade, mas plantar a semente, entre outras coisas, também do conhecimento, ou do interesse pelo conhecimento. Então, às vezes você está falando, sei lá, vamos pegar uma coisa bem abstrata aqui, que, por exemplo, acontece comigo. A pessoa está me falando lá do filme do Homem-Aranha. Beleza, legal, também gosto. Não é uma prioridade, mas beleza, tá bom. E, sei lá, de repente a gente está falando do Homem-Aranha, depois a gente já entra em aranhas, e depois nós estamos falando de insetos, e de repente eu viro para a pessoa e falo assim, mas você sabe diferenciar uma centopeia de uma lacraia? Ah, mas o que isso tem a ver com a conversa? Bom, a gente já entrou em outro nível. A gente já está falando, por exemplo, falando de animais. Ah, você sabe a diferença, identificar uma coral verdadeira da falsa? Se você for picado, sabe a diferença? Eu não sei, eu estou dando um exemplo, né, de um assunto que poderia muito bem chegar até mim, de uma pessoa que sabe, e ser uma oportunidade de aprender aquilo com ela. Então todas as pessoas são, isso eu comprovo. Depois que vocês viverem um tempo, os mais novos ainda não, mas vocês chegarão nisso ainda. Chega um tempo na sua vida que você começa a ter certeza de que todo mundo é uma história. Todo mundo é um livro, constantemente sendo escrito, editado. O que já foi escrito, imutável. Passado, imutável. Presente, talvez escrevendo aqui a lápis e consertando alguma coisa. Mas a partir do momento que a palavra sai da minha mente, pela minha boca, e você ouve, palavra lançada ao vento, captada por orelha apta, pronto, está fixado para sempre na eternidade. E eu crio o presente, eu crio o futuro, e a partir das minhas escolhas, das minhas palavras, das minhas atitudes, eu crio a minha realidade, eu crio o meu presente e eu me torno responsável e aceito as consequências das minhas palavras, das minhas escolhas, dos meus atos e da minha consciência sobre cada escolha, palavra, ato, intenção e vontade. Então eu quero finalizar aqui na seguinte reflexão. Muita gente tem se negado no sentido de aprender, por exemplo, o que eu vou aprender com aquele velho que fica ali no bar o dia inteiro bebendo ali, falando de jogo e jogando sinuca? O que eu vou aprender com uma pessoa dessa? Muito. Experiência própria. Muito. Todas as pessoas são histórias. Todas as pessoas têm a ouvir, todas as pessoas têm a falar. Todas as pessoas têm oportunidades grandíssimas de, com uma palavra, salvar a vida de alguém. Literalmente. Literalmente. O juiz falou condenado ou inocente, acabou. Uma palavra muda toda uma vida. Uma escolha, uma ação, uma decisão. Esse é o poder das palavras. Se alguém me perguntar agora, o que te leva a estudar letras? O que te leva a estudar esse tipo de coisa e ficar aí, né, enlouquecendo, perdendo o resto dos parafusos com filosofia, com dialética, com socrática, com tanta coisa? Isso, qual o propósito, qual o sentido disso? Existir. Existir. Provar que eu existo. Provar que eu não estou só aqui, que eu simplesmente não nasci para me tornar assalariado e lutar por condição melhor e conseguir apenas sobreviver, pagar as contas básicas de casa e alimentação.
para manter o ciclo de um trabalho bruto, estúpido. Quando eu digo trabalho bruto e estúpido, eu quero dizer aquelas funções que não te estimulam a nada. É uma coisa que você está fazendo ali, que está só servindo para render dinheiro para alguém, te dão uma migalha em troca, uma miséria para você se manter. Como eu falei, na corrida dos ratos, você tem uma gaiolinha de, sei lá, de prata, eles querem que você tenha de ouro, mas você que vai comprar sua gaiolinha de ouro e continuar rodando ali no sistema. Então, viver para pagar a conta do próximo mês e se manter, para mim parece um fardo de existência muito pesado, triste. Você viver e não realizar nada, não deixar nada. Eu tenho meus filhos, tá, mas e você? E o que é a sua marca no mundo? Mas isso não é importante, isso não é relevante. Como eu falei, eu sou só um anônimo, gente. Que marca? Quem sou eu? Quem é irmão Damasceno, que mora em Minas Gerais, que mal tem, sei lá, condições, né, de ter domínio sobre o próprio tempo para viajar, que não conhece uma praia, que não sabe nadar? Quem é essa pessoa que não tem nenhum argumento, que não tem um mestrado completo, querer falar aqui de... É isso. É sobre isso. Não é sobre ser, quem eu sou, o que eu sou, como você me vê. O que você é? Eu tenho título. Não, eu quero saber dos seus títulos, eu não quero saber do seu currículo, eu não quero saber o que você faz, ou o que você gosta, ou o que você é bom. Eu não quero saber o que te define, eu não quero saber os adjetivos. Eu sou de Sagitário, eu sou inteligente, e eu sou esforçado. E eu não quero saber de nada, eu não quero de adjetivo nenhum. Eu me interesso pelo substantivo, pelo ser, pelo ontológico, pela pessoa. É isso que me interessa, é isso que me motiva. Porque algumas coisas simplesmente são. E nessa vida é como você passar todos os dias por uma biblioteca e nunca entrar porque não gosto de ler. Ou então ter um cinema a céu aberto e todos os dias passar um filme que poderia trazer uma grande reflexão e revelação sobre a sua vida, e você simplesmente olhar e falar: eu não gosto de filme legendado, espero sair dublado. Se sair, se não der, beleza. Por quê que nós escolhemos esse tipo de coisa? Por que é mais confortável? Por que é mais fácil, tranquilo? Por quê? Simplesmente por obrigação. Eu tenho mais o que preocupar com a vida, eu não posso ficar perdendo tempo filosofando sobre o universo, sobre a existência, sobre a eternidade, e sobre as palavras que eu deixo de dizer ou não, e sobre as pessoas que eu converso ou não. Gente, mas a sua existência é para isso. Você está aqui para acumular experiência, para ter empiricamente transcender a algo maior do que você mesmo, se você acredita nisso. E se você não acredita, vai ter um vídeo específico para você, tá? Porque eu já estive desse outro lado aí também, do lado que via a vida cinza e começou a ver colorido. Então, se o seu propósito é simplesmente viver, simplesmente biologicamente ser útil, trabalhar, ter filhos e conseguir ter sua casa própria e ter um carro e conseguir deixar, sei lá, pelo menos alguma coisa para os seus filhos, e que você se sente realizado. Se você morresse hoje, você estaria realizado. Eu fiz isso, eu conquistei isso, aquilo. Para quê? Títulos. Para quê? Tanto... Sim, é importante. Como alguém da academia, né, alguém vinculado aí à erudição, é importante, sim, claro, gente, mas a vida não é só título, a vida não é só promoção, a vida não é só cargo, a vida não é só status, a vida não é só sabedoria fútil ou vi um vídeo e... a vida não é só saber que a Glória Maria comia pipoca como todos nós, seres humanos normais, porque ela também era. Tem que ter algo maior do que isso, tem que ter algo que te inspire, que te motive, que te dê impulso, que seja o seu combustível, o seu fogo. Senão você está nesse mundo aqui pra nada. Aí você vai chegar lá do outro lado e aí vão te questionar: o que você fez da vida que te foi dada, a oportunidade que te foi dada pra existir no mundo? O que você fez de relevante? Eu trabalhei, meus filhos não tiveram dificuldade nem nada, e eu não fiz coisa nada ruim, nunca matei ninguém, nunca cometi nenhum crime grave. Acho que tá de boas. É sério?
Só isso que você fez na vida, você só cumpriu a obrigação biológica, só foi lá, nasceu, cresceu, reproduziu, envelheceu, adoeceu, morreu, só. É muito triste. E as pessoas estão mergulhadas nisso, parece que elas se dopam, sabe, com distrações, sempre distrações, mídia, entretenimento, comida, drogas, prazer. É tudo muito fútil. A realidade é fútil, a vida é fútil, as pessoas são fúteis. Mas eu espero que nessa hora que eu aluguei aí a sua mente para prestar atenção em um anônimo e um desconhecido falando coisas, eu espero que pelo menos uma palavra tenha refletido com alguma coisa que já tinha aí dentro de você. Porque o meu propósito não é somente falar. Como eu falei, eu estou aqui para falar, para desabafar, para refletir sobre essas coisas com quem eu não tenho com quem conversar. E vai que talvez eu esteja fazendo isso justamente porque você, exatamente você, neste exato momento, precisava ouvir alguma coisa aqui que eu disse. Se eu negar o chamado, o errado sou eu. Então, se essa mensagem tinha que chegar até você através de mim, de alguma forma, e eu fui usado para isso, que ótimo, que bom, cumpri uma função que eu nem estava consciente que estava fazendo. Muitas pessoas são assim, muitos seres são assim, as pessoas... muitas pessoas elas são como um relógio, assim. Não, esse é o exemplo bom. A realidade, a existência é um relógio. Cada engrenagem ali, menorzinha, mínimo que seja, cada parafuso ali tem sentido. Ele está no lugar dele, fazendo a função dele, porque tudo acontece da forma que precisa acontecer. Fatalidades, imprevistos, ok, mas tudo tem um propósito maior na grande harmonia do relógio, do universo. Então, muitas vezes você vai ser uma engrenagem menorzinha e você vai, queria ser uma engrenagem grande. Para quê? Cada uma tem sua função, tem sua importância. É igual aquela história dos órgãos. O pulmão quer ser coração. Não, mas o coração quer ser cérebro. Não, mas o cérebro quer ser os olhos. Você tem sua função. Você tem o seu lugar. Tudo nesse mundo tem o seu lugar e sua função. Não se torne uma pessoa acomodada, que aceitou o lugar que está, a condição que está, corrigindo, a condição que foi colocado. Não se conforme com isso. Mas também não queira ser o peixe que olhava para a água e no reflexo da superfície via lá os pássaros e pensava, por que eu não vou? Se eles pudessem, né? Os animais, ainda bem, né? Porque os animais não têm esse problema da consciência de ficar perdendo tanto tempo com essas coisas que a gente perde, que era simplesmente viver, fazer sua função, fazer o seu melhor, porque você está aqui para fazer o seu melhor, não para acumular títulos, não para chegar lá do outro lado e falar, eu fiz 9 faculdades sem falar 12 idiomas. Tá, mas quantas vidas você realmente tocou com isso? E é com essa frase que eu encerro a live de hoje e deixo aí o convite para vocês ouvirem os próximos assuntos, porque quando alguém me pergunta o que te motiva a escrever, o que te motiva a continuar falando dessas coisas, o que te motiva... Eu já falei que é o propósito da existência, mas especificamente quando me perguntam por que isso? Em qual sentido? Eu digo que... Chega até a ser engraçado, porque eu disse isso só para 3 pessoas nessa vida. Eu chego para elas e falo assim, eu escrevi um poema, uma frase que me lembrou de você, uma coisa que me lembrou de você. Abre aspas. Eu quero ser capaz de te tocar em partes onde ninguém jamais conseguiu. Aí a pessoa já fica assim, nossa, mas como assim, né? Já pensa besteira. Eu quero poder te tocar em partes que você não sabia que tinha. Eu quero poder te tocar em partes em que você não sabia que funcionava ou para que servia. Eu quero poder justamente tocar onde ninguém mais te tocou. Onde talvez nem você mesmo tenha se tocado. Na sua alma. Lá mesmo. Na sua alma. Como? Palavras, gestos, afetos. Preferencialmente vamos começar com palavras. Então, se eu conseguir... Posso não conseguir nada nessa vida. Não formei, não casei, não tive filhos, não plantei uma árvore. Mas estou escrevendo um livro, né? Então, as 3 regras, né? Mas se eu chegar lá do outro lado do sonho, que na nossa religião a gente chama disso, depois vai ter um vídeo falando disso. Quando eu chegar lá e vão me perguntar, o
que você fez da sua vida? O que você fez do corpo que foi te dado, do tempo de vida que foi te dado? O que você fez? Eu vou ter certeza que pelo menos uma alma eu toquei. Pelo menos uma. Pode não ter sido a minha. Posso ter sido usado só para isso. Posso ter nascido só para isso. Talvez o meu propósito seja só esse. Nós nunca vamos saber nosso real propósito. Mas se eu tiver conseguido tocar pelo menos uma alma em toda a minha existência, eu tiver sido relevante para pelo menos um ser além de mim mesmo, eu não preciso de mais nada depois daqui. Até mesmo aqui. Tá bom, cumpri meu propósito, pode acabar. Pode encerrar a simulação. E assim eu encerro hoje. Agradeço essa disponibilidade de vocês em me ouvir por 1 hora. E passou um pouco mais, aliás, né? E esse vídeo vai ficar disponível, como eu falei. Não se esqueça de se inscrever, de seguir, curtir, compartilhar, comentar. Toda aquela, né, patifaria que a gente já sabe como é que funciona das redes sociais. Para que eu possa, talvez, né, ter um pouco mais de relevância e chegar para mais gente. Instagram, @arquivo.93. Spotify, arquivo93. Podcast com essa foto de procurado que vai estar lá estampada, com 200 camadas de filtro. E para saber mais trabalhos, vai ficar disponibilizado aí, vou deixar os cartãozinhos como eu falei. Aceito sugestões para assuntos, porque muitos desses aqui foram sugestões de vocês. E nas próximas, eu espero que a nossa conversa flua mais. Estamos aí abertos. Me chama para um café, vamos nos encontrar se você mora aqui. Vamos sentir a vida. Essa é a mensagem de hoje. Muito obrigado a todos. Uma ótima noite, excelente final de semana. É estranho falar. Um ótimo proveito. E sexta-feira 13, faça bom proveito. Com sorte ou sem sorte. Faça a sua sorte. Até mais, gente. Obrigado e até mais.